todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida. Vamos compartilhar o programa de hoje, Inteligência e Fé, com os nossos amigos, colegas, familiares, para que essa palavra possa chegar àqueles que sofrem, àqueles que estão desesperados, pensando inclusive em tirar a própria vida. Ajuda-nos a espalhar a palavra de Deus. Nós temos aqui o link da nossa página do Facebook, Igreja do Reino de Deus Angola. Por favor, copie o link aqui da página do Facebook. Estamos agora ao vivo e eu gostaria que todos os seus familiares, amigos, tivessem acesso a esse conteúdo espiritual e que só faz bem para a família, faz bem para a sua vida espiritual. Vamos compartilhar, meu amigo e minha amiga, tá bom? Hoje o nosso tema é a fé que atende o propósito de Deus. A fé que atende o propósito divino, porque há o tipo de fé que não atende o propósito de Deus. Porém, quando você usa a fé que atende o propósito de Deus, a sua vida se transforma, a sua vida muda e Deus lhe dá certeza da salvação da sua alma. É disso que eu quero falar agora, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste, você que é obreiro, você que é do FJU, do EVG, você faz parte de um grupo social da Igreja do Reino de Deus. Também quero falar com você, amigo, amiga, que tem a sua denominação. Você é da Assembleia de Deus, você é católico, você é da Adventista do Sétimo Dia, você quimbanguista, todas as denominações, você que talvez diga, eu não tenho nenhuma igreja, nenhuma religião, eu sou ateu. Eu quero falar com todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Nós precisamos da fé que atende o propósito de Deus. A fé que atende o propósito de Deus é a fé inteligente, é a fé racional, é a fé imbuída de uma consciência que há um Deus Todo-Poderoso e que responde e que abençoa e que faz o extraordinário acontecer. Porém, essas bênçãos que nós recebemos de Deus não é para a nossa honra e não é para a nossa glória. As bênçãos é para atender o propósito de Deus. E o propósito é que Ele deve ser honrado, Ele deve ser glorificado. Quando nós falamos em usar a fé, nós temos a ideia do imediatismo, que aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, deve acontecer agora, deve acontecer amanhã, esta semana. E quando não acontece, aí vem a frustração, aí vem o desespero, quando não, muitos até abandonam a presença de Deus, abandonam a igreja. Esse tipo de fé é uma fé imatura, é uma fé que não atende o propósito de Deus. A fé inteligente é uma fé madura, é uma fé que exclui o tempo, exclui o tamanho do problema, exclui quando Deus fará. O que é patente na vida de quem crê é que, independentemente do tempo, Deus fará. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E a pessoa não se desespera, ela crê. Ela crê. Se vai acontecer hoje ou amanhã, se vai acontecer daqui a um mês, ou um ano, 2 anos, não importa. Porque não é para a nossa honra e não é para a nossa glória. É para a glória de Deus. Como temos aqui, dizendo o seguinte, a fé não foi dada para satisfazer nossos desejos humanos ou alimentar o nosso ego. A fé é um dom de Deus e todo dom de Deus tem um propósito. E o propósito da fé não é exaltar o homem, mas glorificar a Deus. Muitas das vezes, a pergunta que não se quer calar é: por que eu quero uma casa nova? Por que eu quero um carro do ano, um carro de top de gama? Por que eu quero um iPhone? Ou por que eu quero ser curado, por exemplo? Por que eu quero casar?
Por que eu quero, inclusive, o Espírito Santo? Ou seja, tudo que eu quero, tudo que eu almejo, tudo que eu sonho, é para a honra e glória de quem? Se for para a minha honra e minha glória, traduzindo para você entender melhor, se for para eu mostrar para as pessoas que eu sou forte, que eu sou mais santo que todo mundo, que eu tenho mais fé que os meus irmãos da igreja, que eu sou mais espiritual que os outros, se o propósito for esse, eu não vou ser atendido. E ainda que esse milagre aconteça, em vez de ser para minha bênção, para minha evolução espiritual, aquilo será para minha destruição. E muitos, mesmo dentro da igreja, têm se afundado, têm se destruído, porque usam a fé da forma errada. Não usam a fé atendendo o propósito divino, que é honrá-lo e glorificá-lo. O homem quer aparecer, o homem quer ser o melhor, o homem quer ser o mais forte, o ser humano no caso, quer ser o mais forte, quer ser o que mais tem habilidade. E sempre mostrar que os outros não são nada, que os outros são inferiores. E esse tipo de ganância, esse tipo de espírito, não agrada a Deus. Por isso, muitos, embora pedem, clamam, fazem propósitos, o milagre não acontece. Porque o tipo de fé que está sendo usado não atende o propósito de Deus. A fé nos conecta com a vontade de Deus e não com as nossas vontades. Ela nos ensina a confiar, a depender e a nos render. Fé não é poder de controle. Fé é entrega, sujeição e humildade na espera. Então, quando a pessoa diz ter fé em Deus e não consegue esperar, não consegue confiar, esse tipo de fé é uma fé imatura. Ou podemos assim dizer que não há fé nesta pessoa. Porque a fé pura, genuína, que atende o propósito de Deus, sabe confiar, sabe esperar. E há uma entrega, e essa entrega é total. Essa entrega não é parcial. Deus não é nosso garçom para que eu chegue na igreja e fale assim, olha, meu Deus, o Senhor tem que me abençoar, tem que me dar isso, aquilo, outro. Essa semana, se o Senhor não me abençoar, eu deixo de ser isso, deixo de ir à igreja, deixo de fazer aquilo outro. Quando você se comporta desta forma, você está agindo como se você fosse o Senhor e Deus fosse o garçom. E isso não é verdade. Deus não é nosso garçom, Deus não é nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender que a fé exige sujeição, entrega, dependência, confiança e a espera com humildade. Você precisa ser humilde para esperar o casamento chegar. Esperar a bênção financeira chegar. Esperar a bênção que você almeja. Aquela bênção que você está orando, clamando, jejuando. Esperar sem se desesperar. Quando você tem esse tipo de fé, essa fé madura. E essa é a fé que agrada a Deus. Ainda diz assim, quando olhamos para a vida de Davi, entendemos isso de forma ainda mais clara. Ele matou um leão e um urso, mas não para provar que era forte, nem para mostrar habilidades. Ele lutou porque havia uma necessidade e um propósito. Salvar as suas ovelhas do perigo da morte. Existia um propósito por trás da sua atitude. Ainda diz, e quando Davi se levantou diante de Golias, mais uma vez não foi para a sua própria glória, não era sobre fama ou reconhecimento, era sobre Deus. Era para santificar o nome do Senhor Deus de Israel. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Deus não nos dá fé para que apareçamos,
Ele nos dá a fé a fim de se revelar através de nós para a glória dele. Então, a fé nos é dada para que Deus apareça, para que o nosso Senhor Jesus apareça. Ele quer se revelar através do seu olhar, do seu falar, do seu comportamento. Ele quer se revelar através daquilo que ele nos dá. Por exemplo, se Deus lhe abençoar com um carro, Deus quer ser visto nisso. Deus quer ser visto na casa que você ganha. Deus quer ser visto na promoção que você recebe. Você foi promovido, promovida? Então, Deus quer ser visto nessa promoção. Não é você, amigo, amiga, que deve aparecer. É Deus que deve aparecer. Por que você foi abençoado? Olha, eu fui abençoado porque o meu Deus operou. O meu Deus agiu. O meu Deus sempre esteve na frente. E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Quer dizer, as pessoas têm que ver Deus naquilo que você recebeu. Assim foi Davi. Davi matou Golias não para que ele viesse mostrar que era melhor que os seus irmãos. Havia ali um propósito, tirar o povo da vergonha, da humilhação que Golias submeteu durante 40 dias. Mas quando ele se propôs a lutar, ele queria mostrar que havia um Deus vivo, o Deus do exército de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que quando age, ele age de verdade. E assim foi o propósito. O propósito sempre será Deus, sempre será o Senhor Jesus. É ridículo quando você passa diante de um templo, você vê o rosto de pastores, de profetas, quer dizer, como se o pastor, o profeta é o dono da igreja. Não, o dono da igreja é Jesus. Ele é que deve aparecer. Todos nós somos apenas servos e nada mais. Quando a nossa visão é essa, levar Deus a aparecer, levar Deus a ser santificado, ser glorificado, Deus estar no centro das nossas vontades, pronto. Os resultados são visíveis. O extraordinário acontece. O extraordinário acontece na sua casa, na sua família, na sua vida, porque você está transferindo toda a glória, toda a honra a Deus. É isso que tem que acontecer, meu amigo e minha amiga. Eu quero agora lhe fazer uma pergunta. Você que está vivendo o jejum de Daniel, você que está vivendo os 50 dias rumo ao Pentecoste, inclusive no dia 24, será o grande dia, o dia em que o mundo vai parar, o mundo estará conectado a receber o Espírito Santo. Mas a pergunta que eu quero fazer ao senhor, à senhora é: por que você quer o Espírito Santo? Se você quer o Espírito Santo para mostrar que é mais santo que todo mundo, que é mais espiritual que os outros jovens, que os outros servos, então o seu propósito está errado. O objetivo pelo qual você deve receber o Espírito Santo é a sua salvação. E depois, ser a imagem e semelhança do Altíssimo. E eu ainda vou longe. Ser a testemunha de Jesus Cristo, como está em Atos 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo em nós atende a esse propósito, sermos testemunhas vivas do nosso Deus. Quem olhar para os meus olhos tem que ver Jesus. Quem olhar para o meu caráter tem que ver o Senhor Jesus. Quem olhar para o seu casamento, para a sua vida profissional, tem que ver o Senhor Jesus. Quando a linha é essa, então Deus ele honra, Deus ele abençoa.
Por isso, o jejum de Daniel. Todos nós estamos focados na busca ao Espírito Santo, porque o propósito é fazer com que Deus apareça. Deus se revele na minha, na sua vida, na vida da nossa família e em tudo que a gente faz. Isso tem que acontecer e é urgente, meu amigo e minha amiga. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.